Bom dia. Sobre este salmo de hoje, né? Sobre esse nome, Mirok, ou seja, Cano, aparecem vários nomes, né? Então, para entender isso um pouco melhor. Origem do nome, do isnome, seria, antes de torná-lo Cano, né? Chamava Imperador Izunome. Isso que era no Japão, isso já muitos anos, 2.500 ou 3.000 anos atrás, né? Ou muito mais, né? Diz que o Japão foi assim, país de paz, né? Sendo uma ilha muito pequena, o povo vivia muito bem, em paz, sem problema, entre eles, né? Por natureza, diz que não gosta de guerra, né? Amava tranquilidade, amor, né? Principalmente paz, né? Eu acho que a própria natureza, clima, a menos, né? Bem distinto de 4 estações. Então, tudo isso favorecia, nada agressividade, né? Então, muitos anos viveram muito bem, né? Então, este ponto é muito difícil de entender. Origem da raça humana, né? Pelo ensinamento de Meisama, diz que apareceram, surgiram várias partes do mundo. Tem muita forma que apareceram. Por exemplo, o que aprende no Ocidente é Adão e Eva, né? Como primeiro ser humano, né? Mas como Adão e Eva também tinha outros povos, né? Quer dizer, Adão e Eva seriam antepassados, ancestrais dessa raça branca, né? Então, no Oriente também surgiram muitos. Aquela ideia do Darwin, né? O ser humano veio do macaco, né? Evoluindo do raça, né? Veio do macaco. Mas são fala que veio em vários lugares. Tem humanidade também veio essa evolução, entendeu? E também outra evolução. Diz que tem muita variedade, muito grande. Acharam no desenho pintura bem antigo, arcaico, né? 4, 5 mil anos atrás, lá no Índia, está escrito, desenhado ser humano, mas com rabo. Diz que tinha humano que andava com rabo. Engraçado, né? A gente ainda tem resquício, né? Então, conforme evoluindo o mundo, evoluiu também raça, né? Aprimorando, eu acho. Mas
plano grandioso, né? Então é muito difícil. Eu acho o seguinte, eu entendo assim, né? Por exemplo, parte física do ser humano evoluindo, né? Todos os tipos, né? Todos os órgãos, sentimentos evoluindo cada vez mais, ficando mais sofisticado, né? Mais complexo. E conforme evoluindo o corpo do ser humano, aí começou a descer o espírito mais elevado e instalado dentro do corpo. E acho que é assim que aconteceu. Então, antes do nascimento do ser humano, seres espirituais, ou seres vivos, seres divinos, usava corpo, não só o ser humano, até animais. Aquela ideia do dragão é isso aí, né? É tipo de dinossauro, né? Então tinha animais ferozes, grandes, né? Outra forma, totalmente diferente. Antes do nascimento do ser humano, tinha vários animais, não tinha? Então eles também foi usado. É como se fosse espírito divino encarnava uma forma de dragão e para trabalhar para a construção do globo terrestre, né? Ou seja, mais tarde reino de Deus aqui na Terra. Esse trabalho é muito remoto, né? Foge da nossa imaginação. Então veio várias formas, né? Entende? Então surgiu o povo assim. Acho que deve ser um pequeno grupo, não é nada grande, né? No Japão, começam a falar até local, onde surgiram, dentro do país, né? Não sei como nasceu, né? E durava muito tempo. Só que essa história não está registrada, né? Só pela revelação de Deus, Mesama soube. Então, mais recente quer dizer, 2.500, 3.000 anos atrás, aproximadamente, né? O último imperador foi Izunami. Tinha muita força, né? Principalmente eu acho que mais se passa, é pouco diferente o sentimento, né? E o povo vivia bem. Aí que vem a origem do nome, Izunami. Quer dizer, primeiro surgiu Izunami, né? Depois, essa época, houve uma história, uma mudança muito grande. Foi invadido pelo estrangeiro. Veio do norte, né? Veio tropa, com espada, quer dizer, o país foi invadido, né? Invadido. Só que o grupo do Izunami não queria guerrear, não queria luta, guerra, entendeu? Então simplesmente ele sai do país, foge do país, foi para a Índia, não sei se pelo caminho da terra do navio, né? Eu acho que provavelmente mais da terra, né? Andando, né? Fugiram, saíram do Japão, foi para a Índia. E deixou ele fugiu, mas não todo mundo, né? E deixou algumas parentes, né? E ficou lá.
e mais tarde também foi perseguido. Mas ficou lá. E Kannon partiu para a Índia, né? E no sul da Índia, perto do mar, ele instalou a residência dele e começou então a trabalhar. Começou a pregar, eu acho que filosofia, né? É mais da religião, né? Porque tinha muita espiritualidade. Aí foram muitos hindus para ouvir palestras, né? Ensinamento, orientação, e acaba formando a origem do budismo. Aí surgiu o budismo. Mesmo o budismo não acredita isso. Essa versão é só de Meixo Sama, né? Budista, se você fala, dá risada. Porque eles acham que Kannon é uma entidade espiritual. Pensa que nunca existiu na Terra. Uma coisa, só existe corpo espiritual. Os mesmos falam que existiu. Ficou. Então, essa época, fundador do budismo, Sakyamuni, ainda foi jovens. E também do Amida, né? Dois rapazes excelentes, índios, que ficaram impressionados com a orientação do Kannon, ensinamento do Kannon, e começou então a aprender. Né? Então, praticamente, quem começou é Sakyamuni, fundador do budismo. Né? Mas ele aprendeu do Kannon. Entendeu? Então, orando, lendo sutra budista, aparece sempre Kannon. Mas aparece misteriosamente, né? É muito interessante. E além disso, ninguém sabe nada. Né? E ele terminou plano, missão na Índia e começou a voltar para o Japão, origem, né? E andando também chegou para China, porque entre China e Japão tem mar, né? Tem que pegar barco, né? Mas antes de chegar no Japão, ele soube também, ainda estava dominado por outro povo, outro tropa. Aí desistiu de voltar e ele faleceu na China. Né? Por aí eu acho que tem alguma ligação com o tibetano. Deve ter passado por aí, né? Mas na verdade o budismo tibetano é bem recente, né? Pouco mais de 1000 anos que começou lá. Mas eu acho que deve ter deixado algum resquício, né? Toda essa trajetória que não tem documentação nenhuma. Não sei se mais tarde vai achar, né? Mas não tem nenhuma, né? Entendeu? E olhando então o mundo, mas faleceu lá, né? Com bastante idade avançada na China. E espírito então dele voltou para Japão. Né? E salvando a humanidade. Aí surgiu uma palavra assim interessante, poder de Kannon. Porque a característica do Kannon tinha muito poder. Muito poder. Outra entidade búdica não tem esse poder. Por isso não aparece palavra poder de Sakyamuni, poder de fundador do budismo, né? Poder de Amita, não tem palavra. Mas só tem poder de Kannon. Isso mesmo atribui, fala, que porque ele tinha dualidade. Mas que essa dualidade, a gente dá para entender o seguinte, porque primeiro Deus, né?
único, né? Depois separou bem e do mal, certo e errado, não é certo, é yin e yang, né? Não é? Como se fosse positivo ou negativo. Separou, dualidade. Aí aparece toda a dualidade. Luz, sombra, entendeu? Como a gente entende, né? Água, fogo. Porque água, fogo, você jogando em cima do fogo, apaga fogo, né? Uma coisa totalmente contrária, né? Mas Kannon tinha duas forças dentro dele. Entendeu? Por isso fala, ele não é nem homem nem mulher, mas sim homem e mulher ao mesmo tempo. Isso não é forma física, espiritualmente. É fogo e ao mesmo tempo água. É difícil entender isso aí. Entendeu? Então, tendo fogo e água, surge força. Força surge quando cruza duas partes. Fogo e água. Entendeu? Positivo e negativo. Como a eletricidade, né? Se fosse só positivo, não teria força, né? Então precisava negativo. Quando adianta, acende lâmpada, né? Mesma coisa. Você colocar na panela água gelada, colocar em cima do fogo, começa a movimentar, borbulhar, né? Força do vapor. Antigamente com isso movia máquina, trem, né? Não é? Uma força muito grande, né? Explode. Por quê? Água, fogo adianta, fica junto e surge força. Então, espiritualmente, quando surge alguma força, quer dizer, origem do milagre, Nietzsche fala milagre, sempre existe essa força de Kannon. Isto é uma coisa muito interessante, né? Esse cruzar duas partes. Durante a era da noite, isso estava separado. Oriente, Ocidente, né? Yang, Yin, né? E aí não tinha força. Precisava unir duas partes. Entendeu? Então, a gente recebe força de Kannon. Quer dizer, isso é espírito de fogo, espírito da água. Que vem duas coisas. Aí você ministra de oré, sai palma da mão, espírito do fogo, espírito da água. Cruzando, né? Unindo, né? Transformando uma força. Entendeu? E ainda adianta espírito da terra. Nosso corpo é da terra, né? Entendeu? Então assim que está. Assim que a gente entende, né? Então, daqui agora está manifestando muito. Kannon está manifestando, aparecendo, né? Estava escondido, estava oculto. Indiretamente trabalhava para bem da humanidade, para salvar através da misericórdia, né? Mas agora não. Agora está bem evidente, né? Como a gente ministra de oré, como recebe luz, força, acontece milagre, né? Entendeu? Essa dualidade é interessante. Mesmo observando a agricultura, né? Quando bate espírito do fogo, ou seja, sol, né? Radiação solar, né? Que pertence dados do fogo, não é? Batendo sol diretamente terra, não dá certo, né?
Então, como a gente viu, né? Como tendo árvore, tendo sombra, mantendo umidade, água, né? Aí cruza fogo e água, que favorece o ambiente. Só fogo ninguém aguenta, né? Tem que ter água, né? Não pode exagerar, né? Tem que combinar, tem que ter harmonia. Maneira correta, né? E junto com a força da terra, surge uma força poderosa. Esta força, que unido ao espírito do fogo e espírito da água, que faz reviver a vida, né? Vitalizar uma energia que ajuda para crescer homem, ser humano, animais e vegetais, né? Acho que por aí deve ter princípio da agricultura da grande natureza. Ser humano também é assim. Se tirar água totalmente corpo, você não sobra nada, né? Não é? Fala que mais de 90% é água. Então a água é importante. A água é a origem do nascimento da vida, né? Todos os seres vivos nasceu da água, nasceu do mar. Primeiro presença dos seres vivos, né? Demorou para aparecer na terra. E veio da água, subindo da água para a terra, né? Mas demorou não sei quantos milhões de anos, né? Então, a água é como mãe, né? Como força da mãe. Gerar vida, gerar todos energia, né? Natural, junto com o sol, junto com o espírito do fogo, né? Não é? Então, esse seria esse nome. Aí, no sentido filosófico, né? Mensana fala, precisa verticalidade é fogo, horizontalidade é água. Água quer expandir, corre para o horizonte, né? Sempre assim, né? Fogo assim, reto, né? Então tem que cruzar duas partes. Mesmo a personalidade do ser humano, tem gente muito sódio, muito fogo, não tem água, entendeu? Essa dualidade. Homem e mulher, né? Porque na verdade o ser humano é criado assim. Dentro do ser humano tem dualidade. Tem bem característico do fogo, tem característico da água, né? Proporção é, cada um tem. Quando bem forte lado masculino, lado do espírito do fogo, a pessoa é muito vertical, né? E quando tem muita força na parte horizontal, parte da água, é mãe, né? Água, né? Expande, né? Expande. Então essa dualidade é importante. Dualidade é importante. Mas para como harmonizar isto é realmente origem da sabedoria do ser humano, né? Muito difícil, né? Não exagerar um lado. Dois lados é preciso. Tem gente que fala o seguinte: onde nasce vida, onde nasce força? Diz que essa dualidade que surge. Só um lado não nasce. E esse, aparentemente, contradição. Verticalidade e horizontalidade. Cruzando, surge força. Gera energia. Então, se está só de um lado, a gente não tem energia, não tem força, né? Mas não manifesta força. É a mesma coisa. Tem que ter uma ideia, né? Tem que ter cabeça, mas tem que ter o coração, né? Tem que ter ideia, mas você tem que mexer o corpo. Lado
horizontal, né? Tem que realizar, né? Praticar. Sem praticar nada, só de cabeça, só da ideia, só de sabedoria, né? Uma coisa vertical, que a pessoa fica sem nada, né? Não manifesta nada, não realiza nada, porque falta de força, né? Mas se exagerar o lado só da horizontal, só da expansão, perde centro, né? Perde verticalidade. Não sabe onde está indo. Vai a qualquer lugar. Perde parte principal, né? Perde espírito de fogo, né? Então, mesmo de Oresse, importante é espírito de fogo, que queimaram as máculas. Mas para queimar espírito de fogo, tem que cruzar espírito da água, né? Aí gera energia. Isso a gente não pode esquecer, né? Esse é o nome. Então, Miroku é o que quer, né? Miroku é quando adianta 3, espírito do fogo, espírito da água, espírito da terra. Aí completa, né? Completa. Aí força completa, né? Como Joré, né? Por exemplo, quando a gente reza a Deus, você recebe luz, recebe força de Deus, a gente sente, né? Vem chegando muita luz, muita força. Mas ainda é espírito do fogo, espírito da água. Falta alguma coisa. Falta da terra. Entendeu? Por isso, para dissolver toxina, para queimar máculas, queimar toxina do corpo, é preciso de Oré. Né? Alguém precisa transmitir, ou seja, cruzar dentro do ser humano, junto com espírito de fogo, espírito da água, que vem de cima, né? Passar uma vez dentro do corpo do ser humano. Passando dentro do corpo do ser humano, né? Aí completa. Trindade, né? 3 elementos básicos, né? Espírito do fogo, da terra, da água, da terra, né? Entende? Isso mesmo falava. Vocês precisam receber Joré. Só através do Joré que dá para eliminar impureza do corpo. Não tem outro jeito. Você recebendo Joré dos outros, mas também próprio auto-Joré, né? Auto-Joré. Você mesmo ministra Joré. É uma coisa muito interessante, né? Então não basta só rezar. Rezar você chegar a Deus, né? Captar a vontade de Deus. Isso é importante. Pedir proteção, seguir o caminho de Deus, né? Isso é importante. Mas para uma coisa mais prática, resolver problema, para tornar mais puro, livre de toxinas e impureza, a gente tem que receber Joré, senão não resolve. Próprio mesmo ministrava Joré, auto-Joré. Interessante, né? Você imagina, ele tem luz, bola de luz, na verdade não precisava, né? Mas precisa ele ministrar Joré, justamente para completar, para tornar Miroku, né? Tornar Miroku. Então eu acho o seguinte, Nisama nasceu, né? Manifestou esta força de Izunome, e com o corpo físico, né? Aí completou e tornou Miroku, né? Precisava nascer, precisava encarnar neste mundo, ter o corpo para adiantar esses 3 elementos, né? Para realizar Miroku, né? E tornou-se Miroku. Por isso se chama mundo de Miroku, né? Reino de Deus aqui não tem. O que significa? Mundo de Miroku.
mundo que completa três, trindade, né? É como a agricultura, precisa força do sol, né? Calor do sol, água e terra, né? Sem terra também não cresce nada, né? É sua vida, é sua vida, completa, né? Entende? Por isso, essa compreensão eu acho que é importante, né? Portanto, canon de força de canon. É interessante, né? Mesmo dentro do budismo, tem templo budista, que existe em vários lugares no Japão, no Oriente, diz que lá no Formosa também tem, né? Onde tem muito, onde acontece muito milagre, sempre tem canon. Muitas vezes não é canon, mas canon está atrás. Está atrás, escondido, né? Bem escondido, mas força para promover, acontecer milagre é partindo do canon, porque tem esta dualidade, né? Assim, então, para completar parte espiritual, material, existe uma forma que não é nem espírito, não é nem matéria, mas sim espírito e matéria ao mesmo tempo. Interessante, né? Essa seria a verdadeira força, né? Senão a pessoa inclina, entendeu? Espiritualista, materialista. Deve existir metade, né? Meio, né? Não é nem espiritualista, não é nem materialista. Mas sim, espiritualista e ao mesmo tempo materialista. Maior, né? Transcende essa dualidade. Para você transcender, tem que entender duas partes. Tem que completar duas partes, né? Para aprimorar espiritualmente, então só dedica espiritual, também não adianta. Tem que dedicar parte material, realizar alguma obra completa na forma material, né? Aí ajudaria também você a evoluir espiritual. Isso não inclina. Tem gente que fala, eu gosto só de meditar, dia inteiro meditando, não acontece nada, né? Mas também que não faz nada, não reza, só que trabalha, também sai do centro, né? Perde verticalidade, né? Então a gente tem que observar o que está faltando, né? O que precisa, né? E completar, realizar, servir como cumprir missão, nossa missão, né?